Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui no nosso canal com notícias fresquinhas, direto de Brasília, direto dos Estados Unidos também, tá? Já chega deixando o like, gente, chega deixando o like porque você acaba ajudando demais o canal aqui já no começo do vídeo, tá? Deixa aí o dedinho pra cima, compartilha nos seus grupos, o WhatsApp, Facebook, compartilha demais aí. E também comenta da onde você tá vendo esse vídeo, qual a sua cidade, qual o seu estado. Comenta aí que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, tá? Agora vamos para a primeira notícia aqui, lembrando que daqui a pouco tem a juíza Ludmilla que eu vou trazer aqui para vocês alguns comentários que ela fez bem importante e algumas bombas que, lógico, eu vou trazer tudo aqui para vocês, tá? Mas vamos com as notícias fresquinhas que acabou de sair agora, gente. Olha só, a Transparência Internacional solicitou a saída de Dias Toffoli da condução do caso do Banco Master. O Dias Toffoli, que é o cabeça do Banco Master, bem dizer, né? E ele mesmo está investigando ele mesmo, é mais ou menos assim. A gente viu isso muito com Alexandre de Moraes. Agora é o Dias Toffoli, que é o cabeça do Banco Master e está investigando ele mesmo. Lembrando que até o Alexandre de Moraes, junto com a mulher dele, tá envolvido nesse esquema de fraudes e nesse esquema de corrupção que roubou muita gente, através do próprio Banco Master, o próprio Banco Master que também tá envolvido nos roubos do INSS. Quer dizer, o Toffoli tá envolvido no roubo do INSS, o Alexandre de Moraes e a esposa dele também tá envolvido no roubo do INSS com contratos milionários, pois é. E agora a Transparência Internacional solicitou a saída do Dias Toffoli, que simplesmente colocou sigilo em tudo já, tentando varrer todas as provas que tem contra ele, gente. É isso aí. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações para vocês. Com isso, a Ludmilla vai falar também, mas vamos para mais notícias aqui, daqui a pouquinho eu volto aqui, tá? Bom, agora olha só, gente, o Sebastião Coelho, ele deu uma entrevista dizendo que o Bolsonaro não tá mais na Papudinha. Pois é, ele foi transferido da Papudinha para um presídio da PM no Distrito Federal. Isso porque parece que o diretor da Papudinha não quis o Bolsonaro lá, e aí ele voltou não para a mesma prisão, mas agora para um presídio da PM no Distrito Federal. Olha só o que ele falou aqui. A prisão humanitária, primeiro o Bolsonaro não deveria estar preso nem condenado, mas já que ele está preso, inicialmente ele deveria estar preso na unidade do Exército Brasileiro, porque ele é oficial, mas a covardia do general Tomás, covarde, não aceitou o Bolsonaro nas suas instalações. Ele agora está no presídio militar, da Polícia Militar do Distrito Federal. É o melhor? Não, ele deve ir para casa por conta da sua saúde. Isso é normal, qualquer juiz de vara de execução penal já teria colocado o Bolsonaro em casa. Então, esses esquerdistas mentirosos que ficam falando, olha, o Bolsonaro está na Papuda. Bolsonaro não está na Papuda. Bolsonaro está num presídio da Polícia Militar do Distrito Federal, que por acaso é na entrada do complexo penitenciário da Papuda. Isso tem que ficar bem esclarecido para todos. É isso aí, gente. Agora olha só, tá acontecendo uma coisa que tá se repetindo muito no mundo, gente. É isso, simplesmente a direita alcança o segundo turno. É isso aí, foi para o segundo turno lá em Portugal, gente. Aí você pode se perguntar, William, mas e daí? Segundo turno ainda não ganhou. Pois é, gente, isso não acontecia sabe quanto tempo? Pois é, 40 anos que a esquerda ganha lá em Portugal. 40 anos que não tinha segundo turno em Portugal. Agora tem. O mundo tá mudando, o mundo tá se endireitando, gente. A gente vê aí vários países, presidentes de direita sendo eleito. Olha só aqui a fala do Holiday. A direita está fazendo história nesta noite em Portugal. André Ventura, aparentemente em segundo lugar, está altamente provável na segunda volta, o que lhe dará entre 19,9% até 24,1% dos votos. André Ventura, o candidato do partido Chega,
chega ao segundo turno contra Seguro, que é candidato do Partido Socialista. Ele chega em segundo lugar, só que acontece que não acontecia um segundo turno em Portugal há cerca de 40 anos. Exatamente isso que você ouviu. Há 40 anos não existia um segundo turno em Portugal. E o partido Chega, que é um partido bem recente em Portugal e verdadeiramente um partido de direita, já fez história em 2025, conseguindo a segunda maior bancada no parlamento português. Entre as pautas de André Ventura está também uma nova Constituição para os portugueses, que tenha a pena mais dura para os criminosos e que seja mais rígida para que estes não voltem tão cedo às ruas. Isso demonstra também que lá na Europa as pessoas estão começando a acordar e a direita está voltando a crescer, assim como vem acontecendo aqui na América do Sul. Com a Argentina, com o Equador, com o Chile, a onda da direita também está chegando na Europa. Meus amigos, o jogo vai virar. É isso, e tomara que chegue aqui no Brasil, né, gente? Só que aqui no Brasil a gente tem que ganhar do Lula, do Alexandre de Moraes e também de todo o STF. Aqui o resultado depende disso. A gente tem que fazer múltiplos votos porque a gente sabe a corrupção que há dentro do STF, né? Agora, falar em corrupção, a gente fala logo em Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, né? Presta atenção nesse vídeo aqui, gente. Olha só. Esse já é o maior escândalo da história recente brasileira. Quando parecia que a história do Banco Master e do Dias Toffoli já tinha ido longe demais, ela consegue piorar. O elo que faltava apareceu. Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, surge como comprador do resort da família Toffoli. Detalhe, tem até um padre no meio. Quer entender essa história toda? Então assiste o vídeo até o final e aproveita e segue o Léo Siqueira. O ponto de partida é o Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Ele não aparece formalmente como comprador do resort. O que aparece é o vínculo familiar. O dinheiro entra pela lateral. Quem executa essa operação é o Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, apontado nos documentos como único cotista de um fundo chamado Leal. Um fundo de cotista único, ele concentra o controle e simplifica as decisões. O fundo Leal, por sua vez, ele investe no fundo Arlim. Ambos são administrados pela REAC. Para quem não lembra, aquela gestora liquidada pelo Banco Central que foi citada nas investigações do Banco Master por fraudes. E é o fundo Arlim que compra efetivamente participações no Tayaya, o resort dos dois irmãos e do primo do Dias Toffoli. Do outro lado da estrutura surgem os parentes do ministro e seus veículos societários. Irmãos e um primo do Dias Toffoli apareceram formalmente no controle das empresas que administravam o Tayaya, fechando assim o ciclo patrimonial da operação. Duas empresas funcionam como pontes nesse arranjo todo. A primeira é a DGEP, criada pelo primo, Mário Humberto Degani. O nome não disfarça a origem, DGEP de Degani. A segunda é a Mari DT, usada pelos irmãos para investir no resort. O próprio nome já sugere a junção, Mari mais DT, uma referência direta a Mário e Dias Toffoli. Aí você pode pensar, bem, vai ver, o irmão já era um baita de um empresário. Um detalhe relevante, o irmão é padre e deixou a paróquia quando virou dono do resort. Normalíssimo, né? Todo padre, quando decide mudar de carreira, começa logo comprando um resort. Mas como foi essa jogada desse negócio? A DGEP recebeu investimentos do fundo Arlim, controlado na prática pelo cunhado do Vorcaro, e a Mari DT vende parte da sua participação ao mesmo fundo. Operação típica de quem não quer aparecer. O resort segue, portanto, operando normalmente sob a Tayaya Administração e Participações, ou seja, nada muda de fachada, mas o controle muda de mãos. Saiu da família Dias Toffoli e passou para a mão do cunhado do Daniel Vorcaro. E o trajeto completo é esse. Vorcaro, o Fabiano Zettel, que era cotista único do fundo Leal, que investiu no fundo Arlim, que comprou as participações do DGEP e Mari DT e que obviamente controlava o resort. E no meio desse caminho, o Toffoli autorizou a prisão do Zettel e determinou a tutela de todas as provas e disse que deveria ficar com ele próprio. Estranho, né? A pergunta final é, isso é normal ou já passou de um motivo de impeachment? É isso, né, gente? Já passou do motivo de impeachment e quem devia ser impeachmentado também ou retirado seriam os próprios senadores por deixar ele conduzindo ainda esses casos e não fazer o impeachment do cara, gente. Realmente, as coisas aqui no Brasil só pioram. A corrupção disparou de vez, gente. É falar em governo Lula. Lula voltou ao poder. Pronto, acabou. Corrupção dispara de vez no Brasil. Dinheiro roubado a troco de banana. Pois é. Bom, agora vamos com ela, a nossa advogada, a nossa juíza, a Ludmilla, gente. Ela que vem trazer notícias pra gente direto da Flórida e comentários sobre tudo que tá acontecendo aqui no Brasil, trazendo também algumas bombas que vai abalar ainda mais o nosso dia a dia
aqui no Brasil, gente. Então, sem mais delongas, passo já para ela, Ludmila, com mais notícias pra gente. A gente viu o Alexandre de Moraes dando um passinho atrás, né, na tortura contra o Jair Bolsonaro. E parece que o Alexandre de Moraes não gosta que use muito essa palavra, né? Mas, enfim, essa é a palavra que define o que ele faz com os inimigos dele. A gente vai analisar a questão da transferência do Bolsonaro para a Papudinha. E a gente também vai comentar sobre a participação da Michelle Bolsonaro nesse upgrade, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, né? Upgrade, enfim. Mas foi o que ele recebeu, né? Foi um upgrade. Eu achei até meio, assim, foi uma, como é que eu vou dizer? O Alexandre de Moraes estava muito bonzinho, né? E acabou dando esse upgrade para ele. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre o novo inquérito do Fim do Mundo contra a Receita Federal e o COAF, que foi instaurado pelo Alexandre de Moraes para apurar o vazamento de dados sobre ele mesmo, Alexandre de Moraes. E ele, mais uma vez, atua como investigador e vítima. A gente vai falar ainda sobre os desdobramentos do Banco Master, o comportamento suspeitíssimo do ministro Dias Toffoli e o que está sendo exposto, né, até mesmo pela grande mídia, né, o resort da família do Toffoli, cujo escândalo só se aprofunda. Tá, eu estou me comunicando com a produção aqui. Produção, te mandei um vídeo aí, vai chegar daqui a pouco, porque eu vou querer passar para vocês, daqui a pouco, um vídeo estarrecedor do Alexandre de Moraes, lá na formatura da USP. Mas, enquanto isso, eu vou falar sobre a transferência do Jair Bolsonaro para um estabelecimento vulgarmente chamado de Papudinha. Bom, essa semana, a besta fera, vocês já sabem quem é a besta fera, determinou a mudança do ex-presidente Bolsonaro da cela da PF, né, de Brasília, onde ele estava sendo torturado, a palavra é essa, tá? Lembrem-se, o barulho ensurdecedor do sistema de ar-condicionado do prédio inteiro, que ficava do lado de onde puseram o Bolsonaro, tá? E transferiram o Bolsonaro para um quartel localizado dentro do complexo da Papuda, né? Esse local é apelidado de Papudinha. Bom, vamos ver aqui as fotos desse espaço que foi reservado para o Bolsonaro. Vou mostrar aqui para vocês. Aí tem uma sala com uma cama, uma estante, né? Uma espécie de um armário, o piso de cerâmica, aí a cama, né, de casal, com lençol, travesseiro, ali um banheiro, com um basculante, ali o vaso sanitário, do lado parece ser um box, ali o chuveiro, né? Uma pia, e parece ser a pia da cozinha, ali parece ser um filtro, a geladeira, ali uma área externa com uma mesinha, uma cadeira, uma varanda, e aí um quintalzinho. Essas são as fotos do local onde o Bolsonaro está agora. Bom, parece realmente que se trata de um lugar melhor, né? Com mais conforto, mais adequado a um ex-presidente. Além disso, na Papudinha existe uma assistência médica 24 horas por dia, o que é essencial para alguém com a saúde delicada, como o Bolsonaro. Portanto, foi uma decisão favorável ao Bolsonaro no sentido de que não piorou a situação dele, ao contrário, melhorou. Ou melhor dizendo, tornou a situação do Bolsonaro menos pior. Eu prefiro tratar dessa forma, né? Menos pior. Porque se ficar dizendo, melhorou a situação dele, vai ficar parecendo que ele está sendo beneficiado por alguma coisa, quando ele não devia nem estar preso, era em lugar nenhum. Ele devia estar solto, falando nas redes sociais, fazendo comício, fazendo o que ele quiser, né? Então, assim, eu prefiro tratar isso como uma situação menos pior, certo? Não gosto de usar a palavra, está melhor. Eu me sinto mal falando assim. Prefiro falar menos pior. E menos pior é mesmo, né? Menos pior é mesmo.
Mas tem 2 pontos que eu queria destacar nessa transferência do Bolsonaro. O primeiro ponto, que foi noticiado amplamente, foram os contatos da Michele Bolsonaro e do Tarcísio com o Alexandre de Moraes. Os dois foram falar diretamente com o tirano. Vocês devem ter visto, né, que eles dois foram conversar com o Moraes sobre esse assunto das condições do Bolsonaro. E o segundo ponto, também noticiado amplamente, é o relato de que a única coisa que impediria a concessão da prisão domiciliar ao Bolsonaro seria a irritação do Moraes. O Moraes parece que estava irritado com os filhos do Bolsonaro. Lembrando que a prisão domiciliar foi um direito que foi reconhecido pelo próprio STF ao ex-presidente Collor, por conta de um problema de saúde muito menos grave que o do Bolsonaro. Pois bem, vamos começar pelo primeiro, certo? Vamos começar pelo primeiro. A Michele Bolsonaro, ela se encontrou com o Gilmar Mendes no início da semana para pedir que ele falasse com o Moraes sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro. Pois bem, logo depois, na quinta-feira, ela teria sido recebida pelo tirano em pessoa. Esse episódio foi relatado pelo O Globo e também por outros veículos. Deixa eu mostrar aqui a matéria que saiu. A Michele se encontra com Moraes horas antes da decisão que transferiu Bolsonaro para a Papudim, certo? Então isso foi retratado pelo Globo e pelos outros veículos também. Bom, essa mesma matéria, ela relata que o Tarcísio de Freitas teria ligado para pelo menos 4 ministros na quarta-feira, um dia antes da decisão do Moraes. E o Tarcísio teria feito essas ligações para defender que o Moraes deferisse a prisão domiciliar para o Bolsonaro. Então, isso foi o que foi divulgado. Então, tomando a coisa toda pelo valor de face, a gente pode concluir que a atuação dos dois foi benéfica para a decisão de transferência do Bolsonaro, né? Era urgente tirar o Bolsonaro daquela situação de tortura, essa é a palavra. Aquele barulho insuportável e constante de ar-condicionado. Eu já falei aqui no TV Injustiça, naquele livro famoso, Arquipélago Gulag, em que o Solzhenitsyn, ele narra muitos métodos de tortura que eram utilizados na União Soviética. Esse tipo de coisa, barulho persistente, privação de sono, esse tipo de coisa era utilizado para torturar aqueles soviéticos. Então, tudo que a gente vê aqui é método soviético, quer o Alexandre queira, saiba ou não, é método soviético, é tudo método de tortura. E uma outra conclusão que a gente pode extrair desse episódio é de que, às vezes, esses meios diplomáticos de agir, como, né, de que se utilizaram o Tarcísio e a Michele, esses meios diplomáticos, eles podem, de vez em quando, levar a um melhor resultado no STF do que aquela tática de confronto direto que os filhos do Bolsonaro têm adotado quando abordam esse assunto. A exceção, talvez, do Flávio, né, que é o mais diplomático deles, né? Eu gosto muito do Eduardo, mas muitas vezes esses métodos de confrontamento direto, que inclusive é o meu mesmo, Ludmilla, eu costumo usar esses métodos de enfrentamento direto. Mas eu reconheço que muitas vezes a solução diplomática ela acaba resolvendo em certas situações. Tá? Não são todas, especialmente se tratando de STF. Mas nesse caso em especial, em particular, parece que resolveu. Ou pelo menos conseguiu alguma coisa, conseguiu extrair alguma coisa dali, né? O próprio tirano Alexandre de Moraes, que até quando ele faz algo, abre aspas, benéfico, ele faz questão de ser desagradável. Ele parece aqui, na decisão dele, ele parece apontar aquele incômodo que ele tem com os filhos do Bolsonaro. Ele fala, inclusive, do Flávio. Até e olha que o Flávio é o mais tranquilo, é o mais diplomático, é o mais centrão, digamos assim, da família. Vamos ver aqui
os trechos da decisão do Alexandre de Moraes que fazem essa menção aos filhos do Bolsonaro, mostrando realmente que ele está irritado com os filhos. O que é um absurdo, né? A imprensa normalizar isso como sendo algo, né, que pode acontecer em uma democracia. A imprensa devia ser a primeira a bater, olha, nunca os filhos do Bolsonaro poderiam ter sido citados na decisão como sendo um fundamento para qualquer coisa, né? Se quem está em julgamento ali, no caso já foi julgado, foi o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro não tem que entrar na decisão de forma alguma. Mas a besta fera faz questão de colocar na decisão, que é um elemento totalmente estranho aos autos, o comportamento dos filhos do Bolsonaro. Mas a besta fera botou ali a foto, isso aqui é uma decisão do Moraes, tá? Isso é print da decisão do Moraes. Ó, palavras do Moraes. Ocorre, entretanto, que, mentirosa e lamentavelmente, vem ocorrendo uma sistemática tentativa de deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade de Bolsonaro, que vem ocorrendo com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana, né? Escambau, né? E em condições extremamente favoráveis em relação ao restante do sistema penitenciário brasileiro. Então, aqui o Alexandre de Moraes está dizendo que o Bolsonaro ele está em condições muito superiores ao restante do sistema prisional. Vamos lá. Prossegue Alexandre de Moraes. O senador Flávio Bolsonaro concedeu diversas entrevistas à imprensa tradicional e a podcast nas redes sociais, por meio das quais criticou as condições excepcionalmente favoráveis da carceragem da Polícia Federal. Condições excepcionalmente favoráveis. Então, aqui o Moraes está dizendo que aquela cela lá onde o Bolsonaro estava, com aquele ar-condicionado insuportável, fazendo barulho 24 horas por dia, que aquilo eram condições excepcionais. Excepcionalmente boas, nas palavras do Moraes. E teve coragem de escrever isso na decisão. E ainda fez um print, colocou lá a foto, né, a cara do Flávio. Aí reclamando de uma decisão judicial. Olha que absurdo. Reclamando de crítica. Do direito de crítica, aliás, de qualquer cidadão. Não é só porque é o filho do Bolsonaro, não. Qualquer pessoa poderia fazer críticas às celas da Polícia Federal. Nesse caso aí foi o Flávio. É aquele famoso sentiu, né? Tudo bem ele sentir, mas sentir e ainda botar isso na decisão, uma decisão judicial, botando como fundamento uma crítica da qual ele discordou, mas botou aí. Aí reclamando que o Flávio, olha, comparou a carceragem da Polícia Federal a um cativeiro. O Flávio tem todo o direito, Alexandre de Moraes, de comparar a cela da Polícia Federal a um cativeiro. Ele tem o direito de fazer isso. E qualquer um tem o direito de discordar. Mas ele não suporta a ideia de alguém que tem um discurso que consegue ser disseminado, como Flávio. Ele não suporta a ideia de que alguém vá a público criticando a Polícia Federal e a ele mesmo, Moraes. Ele não suporta essa ideia. Aí tá aí, sentiu. Segue a decisão do Moraes. No dia 2 de dezembro, em entrevista, o senador Flávio Bolsonaro novamente, olha como é que ele está incomodado, novamente fez críticas infundadas às condições extremamente favoráveis da Sala de Estado-Maior na Superintendência da PF. Então ele sempre usa condições extremamente favoráveis, dizendo, o Bolsonaro estava sendo beneficiado com aquela tortura. Reclamando do tamanho das dependências, uma sala de 12 por 12, onde, diferentemente dos 384.586 presos em regime fechado, não há superlotação, mas sim exclusividade. Reclamando do banho de sol, do ar-condicionado e, pasmem, dizendo que a ordem para os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala 12 por 12 na chave o dia inteiro, como se o custodiado Jair Bolsonaro não estivesse cumprindo decisão judicial definitiva de prisão. O Alexandre de Moraes está usando uma decisão judicial para rebater uma crítica, uma opinião do Flávio Bolsonaro que ele deu num podcast. Olha que loucura, olha como esses caras sentem a crítica. Olha como é que esses caras, eles ficam
uma arara com qualquer coisinha que alguém fale em podcast, em entrevista, no YouTube, no Twitter. É muito fácil você tirar um cara desses da linha. Eles não toleram, assim, um fio de cabelo, né? Uma ponta de unha. Não toleram, assim, 1 milímetro que se fale contra eles. Eles não suportam a crítica. E a crítica do Flávio, vocês conhecem o Flávio. Ele é o mais tranquilo de todos. Certamente foi aquela crítica, né? Ah, não sei o quê, pô, meu pai tá lá, né, num cubículo. Foi aquela crítica tranquila. Quer dizer, se o cara já sente uma crítica dessa, tranquila, vindo de um cara, né, todo polido, que é o Flávio, imagina o que um cara desse não sente quando vê um Alan dos Santos falando, por exemplo. O cara deve pirar, assim, deve ficar louco. Não é à toa que o Alan dos Santos é alvo preferencial, né? Certamente tem muito disso, né? Da forma como ele fala. Né? Nem uma crítica polida o cara aguenta, imagina um Alan, né? Ó, a ordem para os policiais é deixarem ele trancado... Ah, ele tá falando aqui da fala do Flávio. Trancado dentro de uma sala 12x12 na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno. Dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço para a pessoa que tem orientação médica para fazer exercício, que é o caso do Bolsonaro, né? A sala onde ele está hoje fica ao lado do aparelho central de ar-condicionado aqui do prédio. É uma barulheira de 7 da manhã às 7 da noite. Isso é tortura. Prossegue a decisão do Moraes. Isso aqui é tudo print da decisão do Moraes, gente. Ó. Aí agora o Moraes começa a falar do Carlos Bolsonaro. Não satisfeito em já ter falado da crítica legítima do Flávio, o Flávio tem todo o direito a ter aquela opinião e falar no podcast. O Flávio não fez um xingamento. O Flávio é polido, daquele tipo todo polido, todo educado. Ó. Aí agora ele começa a falar do Carlos. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do custodiado, provavelmente ignorando por completo a real situação do sistema carcerário brasileiro, também afirmou que essa chamada sala de Estado-Maior tem um nome bonito e sugere tratamento especial, mas as condições mínimas de dignidade não estão sendo garantidas a uma pessoa de 70 anos de idade, com problemas de saúde relevantes. Um ex-presidente da República. Então aí está o Moraes reclamando do Carlos. A defesa criticou ainda as dimensões da sala. Aí ele vai e diz que a sala tem o dobro do tamanho previsto legalmente no artigo 88 da Lei de Execuções Penais. Aí depois ele reclama de novo do Carlos. Carlos Bolsonaro novamente criticou as condições da carceragem da Superintendência Regional da PF, dessa vez com relação ao período e duração das visitas, mesmo após decisão que autorizou a visita permanente dos filhos, sem necessidade de prévia solicitação, nos dias e horários regulares de visitação definidos por normativa da Polícia Federal. Carlos Bolsonaro pretendia ter o direito de entrar e sair da sala de Estado-Maior da Superintendência da PF para visitar o preso Bolsonaro quando bem entendesse, sem respeito às regras básicas da prisão em regime fechado, demonstrando total desconhecimento da legislação de execução penal. Então aqui, o Alexandre de Moraes, cinicamente, ele trata o Bolsonaro como um preso comum, né? Ele ignora totalmente que se trata de um ex-presidente da República e que sequer deveria estar lá. Ele inverte totalmente a ordem das coisas. Ó, Carlos Bolsonaro também criticou o local de cumprimento da pena por ser destinado a presos provisórios em trânsito e não condenados definitivos a longo prazo. Aí ele vai e coloca na decisão um tweet do Carlos Bolsonaro. Quer dizer, ele pega elementos que estão fora dos autos. Você já viu algum juiz fazer isso? O cara pega elemento que está fora dos autos. O cara vai ele mesmo lá, o juiz, pesquisar coisas que estão fora dos autos e coloca nos autos. Aí depois ele está dizendo aqui que a defesa requereu a instalação de uma Smart TV, inclusive com acesso ao YouTube. Aí ele diz que
Que, ó, não há nenhuma dúvida de que o cumprimento da pena privativa de liberdade de Bolsonaro está sendo realizado no estrito cumprimento da legislação, com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana, de maneira privilegiada, na sala de Estado-Maior da Superintendência da PF, pererê. Ó, da mesma maneira, não há dúvidas da existência de uma campanha de notícias fraudulentas, com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário, ignorando que as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de Bolsonaro, na sala de Estado-Maior, com sala exclusiva e com o dobro do tamanho previsto pela LEP, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e procedimentos de entrega de comida caseira todos os dias, não existem para os demais detentos do regime fechado no Brasil. Então ele está dizendo que isso tudo, o Bolsonaro deveria ser grato a ele, só faltou dizer isso, deveria ser grato a ele por estar num cubículo de 12x12, afinal das contas, os homicidas, estupradores, sequestradores, assaltantes, não desfrutam do mesmo benefício. Né? Vai te catar, né? Só faltou dizer aqui, deveria me ser grato. Ressalta-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas, de novo, ele fica repetindo as mesmas palavras para que o mundo se convença de que o Bolsonaro está sendo privilegiado. Não transforma o cumprimento definitivo da pena de Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa, em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas parecem exigir, ao comparar a sala de Estado-Maior a um cativeiro, ao apresentar reclamações do tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do horário de visitas, ao se desconfiar da origem da comida fornecida pela PF e ao exigir a troca da televisão por uma Smart TV para, inclusive, ter acesso ao YouTube. Que loucura! Ele está dizendo, não, Bolsonaro tinha que me ser grato porque ele está num lugar melhor do que aqueles, né, estupradores, homicidas, sequestradores. E imagina se ele vai ter acesso ao YouTube. Que loucura! Então, essas são... Eu separei aqui, então, para vocês alguns trechos da decisão do Alexandre de Moraes. Então, o que o Moraes tenta fazer é dizer que está cumprindo estritamente a lei, no caso do Bolsonaro, o que não é verdade. Né? Sumi aqui. Se a lei ela fosse igual para todos, o Bolsonaro ele teria reconhecido em favor dele o direito à prisão domiciliar, a exemplo do que já aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, que, aliás, padece de enfermidades menos graves do que o Bolsonaro. Quer dizer, argumentando enfermidades menos graves, o Collor conseguiu a domiciliar e o Bolsonaro não. Quer dizer, se o ditador ele tivesse confiante de que a legislação estava sendo rigorosamente cumprida, ele não precisaria consentir em transferir o Bolsonaro para Papudinha, onde as dependências são sensivelmente melhores, né, menos piores do que as anteriores. Ué, se estava tudo tão certo, tão em ordem, se o Bolsonaro estava sendo tão privilegiado, por que o Moraes transferiu, então? Então, o próprio comportamento do Alexandre de Moraes, ao transferir para Papudinha, contradiz tudo o que ele disse na decisão dele. Ué, se estava tudo certo, se estava tudo em ordem, ué, então não transferia? Mas ele foi lá e transferiu. Por quê? Então você vê que o cara, ele não consegue se manter numa linha de raciocínio. O cara é totalmente errático. Uma coisa impressionante. Então essa transferência para Papudinha apenas põe fim, quer dizer, põe fim por enquanto, né? Por enquanto, a uma das torturas a que o Bolsonaro estava sendo submetido. Mas a gente não pode esquecer que se o Bolsonaro fosse culpado realmente por alguma coisa, ele teria pelo menos direito a uma prisão domiciliar. Mas como ele não é culpado de nada,
De nada? Zero. Ele é zero culpado por alguma coisa. Qualquer limitação à liberdade dele significa uma injustiça, uma iniquidade, uma violação da Constituição, uma violação das leis. Então, o Moraes, ele não deve ser aplaudido por esse aparente recuo. Ficou bonzinho, vamos aplaudi-lo. Não. É um recuo, claro, um recuo bem-vindo para o Bolsonaro, porque melhora a situação dele. Mas ninguém deve aplaudir o Moraes por isso, dizer que ele tá sendo bonzinho, dizer que ele tem bom coração. Nada disso. O Bolsonaro não devia estar preso em lugar nenhum, ainda que fosse num quarto de hotel de luxo. Ele não devia estar preso em lugar nenhum. Tem que estar solto. Aliás, daqui a pouco, a gente vai ver que na noite de sexta-feira, o Tirano participou do evento de uma formatura da Faculdade de Direito da USP. E ele, lá naquele evento, ele caçoou da situação. E caçoou de modo cruel, como lhe é peculiar, como ele faz sempre. E o que é pior, e mais desanimador, a plateia e os futuros operadores do direito estavam rindo e aplaudindo esse delinquente. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos voltar a Michele e ao Tarcísio. E algumas pessoas da direita viram, nos contatos de ambos com o Moraes, uma espécie de transação. Se eles obtiveram algo do Moraes, o que eles teriam oferecido em troca? Teria sido a promessa de apoio da Michele e talvez do próprio Bolsonaro a uma candidatura do Tarcísio? A gente não sabe. E provavelmente a gente não vai saber. Se isso aconteceu, a gente provavelmente não vai saber nunca. Apesar de já ser ano eleitoral, ainda é muito cedo para a gente chegar a conclusões dessa natureza, na minha opinião. Porque todas as cartas ainda não estão na mesa. A gente ainda não sabe quais vão ser os desdobramentos finais do escândalo, melhor dizendo, dos escândalos no plural, do Banco Master. A gente não sabe quais ministros vão ser descartados, se é que algum deles vai. A gente ainda não sabe quem vão ser todos os candidatos que vão concorrer. Portanto, qualquer conclusão, nesse momento, vai ser mero achismo, porque ninguém sabe. Ainda que ambos, tanto a Michele como o Tarcísio, ambos tivessem oferecido algo do tipo, será que eles seriam condenáveis por causa disso? Será que daria para condenar a Michele por ir lá no Alexandre de Moraes, implorar pela vida, pela integridade física e psicológica do seu marido? Ou do Tarcísio para ir lá se valer da sua facilidade política para ir lá tentar melhorar a situação do Bolsonaro? Será que dá para condená-los por eles tentarem isso? E, no final das contas, a gente viu que conseguiram, Eles conseguiram. Eu acho que não dá para condenar nem a Michele e nem o Tarcísio por eles terem feito isso. A Michele é esposa. Ela tem todo o direito, eu tô dando a minha opinião aqui, Vocês têm todo o direito de discordar aí no chat. A Michele é esposa. Ela tá vendo o marido dela ser torturado. Ela viu ali uma última cartada que ela poderia usar, usou e, vamos ser honestos, funcionou, Ela tem todo o direito, como esposa, de usar de todas as armas para o benefício do seu marido. A vida de uma pessoa é muito mais do que o simples jogo político. E o Tarcísio, se ele achar que as ideias dele são melhores do que as dos seus concorrentes, ele também tem todo o direito de tentar viabilizar a candidatura dele. Aliás, qualquer um de nós tem o direito de achar que tem as melhores ideias, os melhores planos, a melhor capacidade de condução política e querer se candidatar a algum cargo, certo? Qualquer um de nós pode ter tem esse direito. Quem vai decidir, no final das contas, somos nós, os eleitores. Então, portanto, eu não vejo nenhum mal nessas coisas, Mesmo se essas notícias, esses boatos, viessem a ser confirmados e não foram. Outro dia, aliás, o Carlos Bolsonaro, ele publicou uma foto do Jair de cueca, sei lá, vomitando na pia, estava ali passando mal na pia. Uma foto meio grotesca. E assim, eu entendo que politicamente, eu disse politicamente, Politicamente. Essa não é uma boa decisão,
Porque jamais na história nenhum líder se deixou retratar em situação tão vulnerável. Mas se a gente deixar a política de lado e enxergar o ato como tendo sido um ato de desespero de um filho que deseja o compadecimento público pela situação de tortura do seu pai, esperando com isso o abrandamento da situação que de fato ocorreu, olhando por esse lado a gente até consegue entender, né, os motivos que levaram o Carlos a publicar aquela foto, que eu nem vou publicar aqui, acho que não é o caso, mas vocês sabem de que foto eu estou falando. Os motivos que levaram o Carlos a publicar aquilo, com certeza não foram motivos políticos, mas motivos humanitários. Ali ele não estava mostrando um líder, um político, um militar, um presidentão no momento de glória. Pelo contrário. Ele estava mostrando um idoso em situação de tortura, em situação de completa vulnerabilidade. Então, assim, eu entendo a publicação do Carlos sob essa ótica, uma publicação com zero pretensões políticas, muito pelo contrário, politicamente uma publicação dessas é um desastre, né, para a imagem do homem público, para a imagem de fortaleza, para a imagem de líder, isso é desastroso e não tem como recuperar isso, inclusive em âmbito internacional. Vocês nunca viram um Stalin numa foto como essas, um Putin, pelo contrário, você vê esses caras andando de urso, você já viram aquelas montagens, acho que é montagem, né? Eles fazem com o Putin montando um urso, cavalgando o urso. Eles sempre mostram esses caras, ainda que seja por montagem, mas sempre em situações de extrema fortaleza, né? Mas esse comportamento do Carlos é perfeitamente compreensível, né? Quando se trata de um filho em desespero pela situação de tortura do pai. E aparentemente essas denúncias feitas pelo Carlos, juntamente com a ação da Michelle e do Tarcísio, levaram a essa transferência, no final das contas, que acabou sendo benéfica ao Bolsonaro. Então, essa é a minha análise dessa situação. Então, eu não vou jogar pedras no Carlos por ele ter publicado aquilo, porque com certeza a intenção dele, né, longe de ser política, porque não tem como aproveitar politicamente uma imagem daquela. Mas certamente foi por uma questão humanitária, né, ele queria, né, o compadecimento público, né, tentar mover o Moraes a mudar de ideia, e o comportamento dele, junto com o comportamento da Michelle e do Tarcísio, levaram, assim, ao abrandamento da situação do Jair. Então, enfim, eles, aparentemente, tanto o Carlos Bolsonaro como a Michelle e o Tarcísio conseguiram um resultado, né, positivo.